gostaria de chamar bem-vindo para esse momento de culto, né? Que esse Deus que nos deu tantos talentos, tantos dons, para vivermos sobre essa terra, fé, esperança, amor, permita que nesse momento de culto possamos fazer uso desses talentos e até mesmo multiplicá-los em nossa vida, para que quando chegar ao dia de nos apresentarmos diante de Deus, possamos ouvir as palavras, servo bom e fiel. Então, para iniciarmos esse momento, nós invocamos ao santo nome de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Ouve a minha oração. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: é esta vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá em paz, o Senhor é contigo.
texto do Evangelho, texto de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a leitura do Evangelho. Gostaria de te convidar a nós confessarmos a nossa fé, utilizando as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras. E subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. E virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar, a nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. O texto bíblico do Evangelho é um texto apocalíptico, o dia do acerto de contas, né? O dia em que todos estarão diante de Deus para acertar as suas contas do que fez nesta vida, com seus talentos, com seus dons, diante do Criador. Jesus então nos conta no texto do Evangelho que um homem rico se ausentando do seu país. Este homem é Jesus, quando ele subiu aos céus no dia da ascensão, deixando aos seus discípulos, aos seus servos, mordomos ou administradores dos seus tesouros, no texto bíblico, dos seus talentos. Notem, né? Aqui já acontece uma transformação, graças a Jesus Cristo. Aquelas pessoas eram escravos, eram pessoas que não tinham futuro, né? O futuro da eternidade, e Jesus transforma estes escravos em administradores, né? Jesus muda a vida daqueles coitados, pobres e miseráveis, né? Que não tinham perspectiva nenhuma da vida futura, da eternidade, agora em administradores, em pessoas que têm futuro. Jesus, o homem rico, ele confiou no nosso texto do Evangelho 3 escravos, servos, né? Todos na parábola. Aqui é interessante, né? Todos aqueles que estavam na parábola dos talentos, eles receberam riquezas dadas por Deus, né? Assim hoje também, né? Toda pessoa neste mundo, ela recebe talentos dados por Deus. Talentos na época de Jesus significava uma grande quantia em dinheiro. Na nossa cultura, talento significa dons, né? Mas creio que talentos, o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja Tessalônia, ele nos explica o que são os talentos que Jesus deu para nós, né? A fé, o amor e a esperança. Todos nós
recebemos de Deus esses talentos, né? O amor de Jesus, palavras de esperança para a eternidade, fé, todos nós recebemos isso, derrama-se sobre toda a humanidade. O texto bíblico diz que ao primeiro servo, Jesus, o homem rico da história, entregou 5 talentos. Ao segundo foi entregue 2 talentos. Ao terceiro servo, 1 talento. Jesus confiou os seus talentos, os seus bens. Jesus deu de graça o que ele tinha a todos na parábola. O texto bíblico diz que Jesus deu conforme as suas capacidades. Percebam que uns receberam mais, né? Outros receberam menos, mas todos ganharam. Nenhum deles ficou sem o receber ou ganhar talento. Todos foram transformados de escravos em administradores, né? Significa que Jesus deu talentos, dinheiro, conforme a capacidade que cada um deles teria, né? Para realizar, para multiplicar esses talentos. Talvez alguém possa pensar que esse texto é injusto, né? Porque Deus deu mais para alguns e menos para outros. Mas o texto é bem claro, conforme a capacidade de cada um. Quer dizer, Deus ele nos conhece. E conforme esse conhecimento divino que Ele tem de nós, seria injusto se Ele nos desse mais do que nós poderíamos ter desses talentos. Mas conforme cada um, aquele que Deus esperava mais, foi dado 5, ao segundo foi dado 2, e ao terceiro foi dado 1. Mas todos ganharam, né? No texto bíblico aqui, todo mundo ganha de Deus esses talentos. Aqueles talentos, as quantias estas dadas por aquele homem rico, ou por Jesus, né, era algo milionário para aquela época e para os dias de hoje. Era um valor altíssimo, 1 talento, mesmo o menor, né, aquele que ganhou a menor quantidade, 1 talento era algo grandioso, uma grande quantia. Todos receberam de Jesus talentos, né? Mas 1 talento seria 20 anos de trabalho de uma pessoa. Para conseguir 1 talento, ela teria que trabalhar 20 anos de sua vida, sem gastar nada, ajuntando este 1 talento, para conseguir essa quantia dada por este homem rico. Então, aqueles que receberam estes talentos, eles estavam com a sua vida feita. A vida deles seria uma vida tranquila, né? Tendo esta riqueza na vida deles. Mas aqui o texto bíblico ele não está falando de dinheiro. Este talento é um valor, algo muito maior do que qualquer quantia, né, de bens materiais, né? Esse talento é a salvação, é o amor de Deus, né? A esperança da eternidade, a fé, né? Estes são os talentos que Deus nos deu. Nós que éramos escravos do pecado e fomos transformados em mordomos, administradores dos talentos deixados por Deus, que é rico em misericórdia, né? No texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz à igreja: nós devemos usar a fé, o amor, como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Esses dons, esses talentos que Deus nos dá, a nós, que somos estes administradores, né, dessas riquezas deixadas por Deus, elas têm que ser usadas, elas não podem ser enterradas por nós, né, como coisas mortas ou esquecidas. O texto bíblico nos diz que depois de um tempo ausente de seu país, o Senhor, o homem rico da parábola, ele chamou os
seus servos para ajustar as contas, né, para ver o que eles haviam feito com estes talentos. Então chamou o primeiro servo, que havia ganho 5 talentos. Logo depois chamou aquele que havia ganho 2 talentos. Eles receberam os parabéns de Jesus, de Deus. O texto bíblico nos diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Notem, os 2 servos, eles possuem uma semelhança em si. Não é a quantidade de talentos. Um tem 5, outro tem 2. Mas a confiança. Eles usaram aqueles talentos dados por Deus e conseguiram multiplicar esses talentos que Deus havia confiado a eles, né? E eles receberam a salvação. Interessante a palavra de Deus para estes 2 homens, o que havia ganho 5 talentos e havia multiplicado, para o que havia ganho 2 e que havia multiplicado. Deus diz para eles: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Este pouco, para aqueles homens, era muito. 5 talentos seria 100 anos, uma vida toda de trabalho, né, sem gastar nenhum, né, dos seus ganhos. Era muito dinheiro. E Deus chama de pouco. Deus tem mais para dar aos seus servos fiéis, aqueles que confiam nele e usam os seus talentos nesta vida, nesta terra, né? A Bíblia, o texto bíblico nos diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eles foram levados para a casa do homem rico, entraram no gozo celestial de Deus, por terem colocado em circulação neste mundo, em suas vidas, os talentos que haviam recebido, e ainda multiplicado. Deus diz a eles: entra no gozo de teu Senhor. Vale a pena se perguntar, né, como que eles multiplicaram esses talentos, né, neste mundo, em suas vidas. Na época, uma das poucas maneiras de se multiplicar as suas riquezas era colocar o seu dinheiro, né, no mercado, emprestando ou comprando e vendendo mercadorias. Eles colocaram a fé em Jesus, o amor de Deus, a esperança da salvação. Eles colocaram o nome de Jesus em circulação em suas vidas. Eles deixaram aquilo, os talentos, o presente de Deus, mudar as suas vidas e daqueles que lhes cercavam. Eles não conseguiram ficar parados com aqueles talentos. Eles fizeram com que aquele talento mudasse a sua vida para a eternidade. Uma outra maneira de administrar o dinheiro na época de Jesus, no caso o talento, era enterrá-lo. E foi o que o terceiro homem, na parábola, que havia ganho 1 talento, né, havia feito. Ele havia enterrado o talento recebido do homem rico, de Deus. Ele enterrou Jesus, ele enterrou a palavra de esperança, ele enterrou Deus, né, do seu coração, da sua vida, né. Ele escondeu, né, esses talentos do mundo. Ele não colocou em uso esses talentos que Deus havia dado, para ele viver a sua vida. Mal este homem sabia, né, aquele talento poderia ter mudado a sua vida como administrador, mas ele continuou vivendo como escravo, agora escravo do mundo, né, pegando o talento de Deus e enterrando no seu viver. Notem que este último servo, aquele que enterrou, aquele que não multiplicou, que não colocou em uso, né, no mundo os talentos,
ele é o único que, ao encontrar-se com Deus no dia do juízo final, ele deu desculpas, né? E se defendeu. O texto bíblico diz assim: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Este homem, realmente ele não conhecia Deus, ele não conhecia a misericórdia, o amor de Deus. Agora dá para ver que ele havia enterrado Deus na sua vida, ele havia se escondido de Deus, né, no seu viver. Ele enterrou Jesus, a fé, o amor e a esperança, e estas palavras são típicas daquelas pessoas que durante esta vida não fizeram uso de Deus, né? E aí Deus no final o chama de negligente, preguiçoso, que não fez nada com o seu talento. O que me chama a atenção é que geralmente as pessoas, elas emprestam o carro, alguns emprestam a casa, pasmem, até a família, né? Emprestam dinheiro um para os outros, mas emprestar algo tão fácil nós temos dificuldade. Amor, fé, esperança, salvação, compartilhar Jesus, parece tão difícil para o homem, para o ser humano, filho de Adão. Aquele servo que enterrou o seu talento, este lhe foi tirado, o pouco que tinha, e chamado por Deus de servo mau e negligente. Sobre estas pessoas o apóstolo Paulo diz no texto de 1 Tessalonicenses, no versículo 9, 11 do capítulo 5, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas Ele os lança para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Contudo, esta não é a vontade de Deus. Sua vontade é que todos cheguem à salvação, sejam salvos. Sua vontade é que ninguém enterre os seus talentos, mas que todos coloquem em circulação a fé em Jesus, o amor de Deus, a esperança da salvação. Colocar em circulação, compartilhar Jesus neste mundo. Enquanto esperamos a volta do nosso Salvador, não devemos tirar de circulação aquilo que nos foi colocado, tamanha riqueza que lhe foi dada, os talentos deixados por Deus para nós que éramos antes escravos e que hoje somos chamados de administradores, de mordomos de Deus. Deus nos entregou um valor, uma soma da qual nós nunca conseguiríamos, com nossas forças, com o nosso trabalho, conseguir. Palavras de salvação, riquezas na eternidade, talentos dos quais somente Deus poderia nos dar, mas Deus espera que nós nessa vida possamos usá-los, possamos colocar em circulação, em meio a este mundo, em meio aos nossos amigos, em nossa família, que nós não venhamos a enterrar este talento. Neste grupo de servos, na parábola, existem dois tipos: os que multiplicaram, os que ganharam vida e colocaram em circulação, quer dizer, trabalharam em favor de Deus, os que confiavam em Deus e não tinham medo, os que entraram no gozo celestial, os que foram recebidos por Deus com elogios, servo bom e fiel. E o outro grupo, aqueles que enterraram seus dons e os seus talentos, aqueles que diante de Deus tiveram medo e foram chamados de servos maus e negligentes, aqueles que foram lançados
nas trevas onde há choro e ranger de dentes. Que Deus nos ajude, para que quando chegar o nosso dia, possa ser um dia onde possamos escutar as mesmas palavras que aqueles servos fiéis que haviam multiplicado, colocado em circulação os talentos de Deus. Servo bom e fiel, entra no gozo de teu Senhor. Mas a pergunta que fica é: em qual desses grupos nós nos encaixamos hoje? Como você acha que Deus avalia a sua vida de cristão hoje? Ele chamaria você de cristão bom e fiel, ou de servo preguiçoso, mau e negligente? Você tem medo de se encontrar com Deus? Ou você conhece a riqueza de sua misericórdia? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos mova a sermos servos bons e fiéis, dos quais possamos colocar em nossa vida, em circulação, os talentos que Deus tem nos dado, os tesouros que caíram do reino dos céus em nossas vidas. Jesus. Amém. Gostaria de te convidar a nos achegarmos a Deus, a esse Deus que tem nos dado talentos para nós administrarmos em nossa vida, esse Deus que mesmo em nossa pobreza nos deu tamanha riqueza, a fé, o amor e a esperança. Nos achegamos a Deus em oração. Todo-Poderoso, eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, tem nos concedido. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora, a estes grandes talentos, a obra redentora de teu Filho, a fé, o amor e a esperança, que continuam sendo a riqueza da tua igreja. Permita que possamos nós, como administradores, colocarmos em uso este talento em nossas vidas, para que quando chegarmos ao final de nossa vida e prestarmos contas daquilo que o Senhor nos confiou, possamos ouvir as palavras que foram ditas por aqueles que foram fiéis no seu cuidado das coisas do Senhor. Muito bom servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito serás colocado. Ajuda-nos a colocarmos em circulação neste mundo esta fé, este amor e essa esperança, estas riquezas que o Senhor tem nos dado. Aqueles que infelizmente enterraram estes talentos, permita que enquanto é dia, possam colocar em circulação a obra de Jesus em suas vidas, fazer circular sobre este mundo que é tão pobre, esta grande riqueza que o Senhor tem nos dado. Sendo assim, ó amado Deus, ouve a esta nossa oração. Escuta os nossos sussurros, os nossos gemidos, em nome de teu Filho, a este que nos tornou de escravos em administradores. Tenha a nossa oração sobre ti. Amém. Eu convido também a nos achegarmos a Deus em oração, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. A cada um de nós que éramos pobres e miseráveis, e que Deus nos entregou o seu talento, esta riqueza que é Jesus Cristo em nossa vida, essas palavras de fé, amor e esperança, que possamos colocar em circulação neste mundo que é tão carente, tão pobre sobre as coisas do reino dos céus. Que a bênção apostólica os acompanhe durante esta semana. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar.